Olá, tudo bem? Então, tudo que a gente vê é desesperador, né? Como eu já disse, eu não pesquiso nada, né? Eu acho que é o algoritmo que manda, mas é muito triste o sofrimento que tem com os animais pelo mundo, né? Aqui na minha cidade não tem, né? Cachorrinho passando fome, gato, maus tratos assim, só cavalo às vezes que eu vejo um pouco judiado, que é o pessoal de carroça. Mas no mais é difícil de ver um animalzinho aqui judiado, assim, igual eu vejo, né? Através que vem pela internet. E quando eu morei em Curitiba também eu vi um pouco de descaso, assim, com as vísceras, né, dos bois, que era jogada na beirada de um rio que tinha lá. Bofe, sabe? Essas partes, assim, dos bois que não come. Jogado fora, cabeça, né? Montoeira de cabeça de vaca. Aí você fica imaginando assim que você bebe leite, né? Igual eu sou muito emotiva e sempre gostei de beber leite, para dormir principalmente. Daí você vê, né, um descaso assim dos animais, realmente mexe, né? Só quem não tem alma mesmo que é duro na queda, que realmente não se emociona, porque é muito triste de ver o sofrimento assim, no descaso com os animais. Porque quando chega, elimina, matou, acabou, né? O problema é que muitos ficam judiando ou tem descaso com os restos, né, dos animais. Se é de enterrar, né, no lugar certo, apropriado, não joga, né, de qualquer jeito por aí para ficar fedendo, né? Então, de tanto eu ver esse tipo de sofrimento, eu parei de comer carne. Eu fiquei 8 anos sem comer carne. E o que eu tenho para dizer a respeito disso? Que não muda em nada o nosso organismo. Eu tive que fazer uns exames de sangue uns 2 anos atrás. Eu garanto para você que não, sabe, não alterou nem diminuiu nada. Pelo contrário, meu sangue foi melhor ainda. Meu intestino ficou melhor ainda do que quando eu comia carne. E eu fiquei 6 anos morando sozinha, né? Então eu fiquei 8 anos, na verdade, eu todo sem comer carne. Mas eu fiquei 6 anos morando sozinha e realmente não sentia um pingo de falta de comer carne. E não era assim, só por amor aos animais. Sei lá, era alguma coisa que eu queria de mim mesma, sabe? Assim, eu queria provar pra mim mesma que eu era capaz de ver sem comer carne. E a gente é capaz de ver sem comer carne. Eu parei de comer carne de porco primeiro, depois de boi, depois de frango. Daí a minha menina voltou a morar comigo, tá com 1 ano e pouco. Daí ela come carne e era ruim ficar fazendo duas misturas, né? Aí eu acabei voltando a comer carne também. Não porque eu tinha vontade, eu precisava, porque, como eu já disse, eu fiz exame de sangue e não vou alterar em nada. A gente pode viver plenamente sem comer carne, que não faz mal para o nosso organismo de jeito maneira. Então, tudo isso que as pessoas inventam, que a gente precisa de proteína animal, isso é tudo mentira. Tudo invenção do homem mesmo. Tem nada a ver com isso. Eu vivi muito bem 8 anos sem comer carne. E é aquilo, né? Um pouco com a minha paranoia também, que eu já vivia, né? Da história de Jesus, né? Porque Jesus repartiu peixe, né? Lá na partilha, lá, né? Com os povos, né? Passando fome e tudo. Então Jesus não matou um boi, um porco, um cabrito, né? Uma vaca para fazer, né, um banquete. Ele repartiu peixe, né? Então eu tinha na minha cabeça, por conta da paranoia que eu já tava com ela, eu tinha na minha cabeça que era pecado comer carne, que era pecado matar os animais. Porque eu cresci vendo, né? Como eu já disse, né? A gente morava em fazenda quando eu era criança. E eu via meu pai matando porco e vaca, né? Gado pro dono da fazenda. E uma vez ele pendurou uma vaca para matar, aqueles tempos era nos troncos, né?
Era amarrado pelas pernas e depois enfiava a faca no coração, né? E a vaca estava chorando, né? Empedurada lá num tronco. E o que aconteceu? Ela estava esperando o bezerrinho, né? Meu pai achava que ela estava gorda, né? O dono da fazenda achava que ela estava gorda. Ela estava esperando o bezerrinho. Então foi muito triste aquilo, de ver aquilo, aquela morte, né? Então a gente cresce, não é que eu cresci com trauma, mas você cresce imaginando que os animais não é da gente comer eles. Né? O que acontece que desde quando Deus criou o mundo, né? O homem adquiriu esse poder da caça, né? O homem mata, né? Elimina os animais para comer. Antigamente, às vezes, era até um meio de sobrevivência, né? Mas hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia, se o humano realmente quisesse parar de comer carne, viveria sem comer carne muito bem, né? Porque tem muitas outras coisas hoje em dia para comer. Só que o humano não está ainda disposto disso, né? Só se um dia realmente Jesus voltasse aqui na Terra e se pudesse sobreviver, né, no meio de tantos homens poderosos que tem, né? Não sobreviveria, eu não acredito que sobreviveria Jesus aqui na Terra de novo. Porque o poder do homem tomou posse de muitas coisas, né? O homem se tornou poderoso em muitas coisas assim, do comando, né? Ele manda, simplesmente o homem manda hoje em dia no mundo. É muito triste ver isso, porque quando pega um animal e já mata, tudo bem. O problema é o descaso que tem, né? Em muitos cantos do mundo. Usa e abusa dos animais, depois judia, deixa abandonado, né? É muito triste ver certas coisas que eu vejo. Eu sei também que tem gente muito de bom, bem com a vida, assim, de bom coração, que acolhe, né, os animais. Que participa de ONGs, que ajuda. Mas eu acho que ainda falta muito ainda, né? Pra gente realmente viver num paraíso. Pra gente realmente viver num mundo legal. Igual eu, sem querer, acabei vendo um padre aqui. Esse parece que ele fica tirando sarro ainda, né? Do sofrimento dos humanos ainda. Eu vi ele falando que como ter a salvação se só reclama. Então por que não ensina as pessoas a não reclamarem? Né? Eu acho que os intelectos no mundo, padre, pastor, realmente que se faz tão poderosos por aí, era para ajudar as pessoas não viver reclamando. Porque uma pessoa que cresce reclamando das coisas na vida é porque ela não aprendeu que aquilo não pode ser reclamado. Né? Se ela tem um salário que ela não está satisfeita, um emprego que ela está satisfeita quando o salário, por exemplo, ela tem que batalhar, estudar, fazer algum curso especializado para ter um salário melhor. Então, um padre intelecto, ele tinha que explicar isso para as pessoas. A moça não consegue dormir porque teve um nenenzinho que está chorando. Não explique para ela. Ser mãe é difícil. Ser mãe, você vai ter que ficar noites acordadas, porque realmente você vai ter que cuidar do seu filho. Então, teria que ter explicado isso para ela antes dela engravidar e ter um filho. Né? Uma criança está reclamando porque não quer ir para a escola. Tem que explicar para ela que a escola é o lugar dela aprender a escrever e ler para ser alguém diferenciado na vida. Tem que explicar para aquela criança, só que ninguém faz isso. Então as pessoas crescem reclamando de tudo porque não tem alguém que explique para elas uma maneira correta de viver. É aquilo que eu falo, a questão do mal. O mal está aí na mente do homem. Só que ninguém acha um jeito de acabar com o mal no mundo. Porque homem que judia de animais e das mulheres é covarde, cruelmente, igual está tendo demais no nosso país. É porque essas pessoas não teve uma explicação desde que nasceu. Não adianta ter psicólogo, psiquiatra, ter cadeia, entendeu? Não adianta. Isso não vai resolver nunca nada no mundo. As pessoas só vão realmente ter noção do que é o mal que está no ser de cada um quando alguém der um baita de um chacoalho, ficar lá em cima explicando, entendeu? Como eu já disse, nas escolas e fazer eventos
ir nas empresas, explicar para as pessoas maneiras corretas de viver, de respeitar pai e mãe, respeitar chefe no trabalho, que é o chefe que a gente precisa dele, que a gente precisa trabalhar, saber economizar o salário que ganha para poder ter as coisinhas durante o mês, entendeu? Se manter, fazer um curso, especializar alguma coisa para poder crescer dentro da empresa ou arrumar outro emprego que possa ser melhor para a vida, né? Não é viver estressado. A pessoa vive estressada porque ele gasta o que ele não tem. Então, se você começa a gastar demais, você vai ficar estressado. Começa a fazer um monte de contas, você vai ficar sem dormir, você vai ficar brigando com todo mundo porque você está endividado. Então, é isso que as crianças têm que aprender desde criança, né? Desde pequeno, para quando se tornar jovem, ter lá a sua economia. Para quando chegar na fase adulta, poder ter conquistado as suas coisas. Porque senão você vai adoecer antes do tempo, você vai morrer antes do tempo, com certeza. Né? Você vai viver numa sociedade sem valor. Você não vai ter prazer em sair, passear, comer uma pizza, comer um lanche, tomar um sorvete, né? Ir numa festa. Porque se você vive uma pessoa estressada, endividada, doente, né? Com os filhos tudo mal educado, então é isso que a sociedade precisa, de que você combata o mal. E o mal é isso. É ganância, é luxúria, é preguiça, é inveja, é arrogância. Isso é o mal que está nas pessoas. Né? Isso, a vaidade exagerada, né? Isso é que é o mal que está nas pessoas. É isso que as pessoas precisam, de ajuda. Desde que nasce, desde que, né, cresça com uma explicação. E isso a sociedade não tem. E isso um padre não sabe fazer por ninguém. E isso o intelecto que está aí, né, que eu vejo tantos bonitos falando tão lindamente na internet, não se disponibiliza, né, para ir até uma comunidade fazer um gesto, né, fazer como se diz, uma oração de palavras. É a explicação para a pessoa crescer num mundo diferente do que aprendeu até hoje. Então, essa é a minha maneira de dizer e entender as coisas, né? Eu cheguei a ficar já 8 anos sem comer carne, por conta um pouco da minha paranoia, porque eu acreditava que Jesus tinha repartido peixe, não foi animais, né? E sei lá, um pouco realmente dó dos animais, né? Porque se eu ver realmente matando animal, eu não consigo comer. É muito emotivo para mim assim. Eu acho que é muito sofrimento. Eu acho que todos os animais mereciam viver. Então, sei lá, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia isso possa ser que aconteça. Aí eu voltei a comer carne de porco, de boi, de frango de novo e fiz exame de sangue novo, porque eu precisei agora há pouco tempo fazer os exames. E não deu nada de novo. Meu sangue continua ótimo, graças a Deus. Então, sem comer carne ou comendo carne, não modifica em nada. Eu tenho certeza que como se diz, né, os especialistas nunca fez essa comparação, porque se fazer, vai ver que não tem diferença nenhuma, né? Proteína animal não tem nada a ver. Eu comia peixe e ovos, entende? E eu fiquei até melhor ainda. E eu tenho certeza que, tipo assim, pro meu digestivo era bem melhor ainda quando eu comia peixe e ovos só. Então, o que eu quero dizer assim, que não muda nada. Ah, mas é só você que está falando isso. Não, faz o teste com outras pessoas. É que as pessoas não aguentam viver sem comer carne, mas que não muda nada, não muda nada. Saúde da gente é a mesma. Então é isso. Esse é mais um vídeo de hoje. Eu espero que sirva para a vida de alguém. Espero que as pessoas gostem, né? Como eu já disse, eu acho que estão realmente gostando dos meus vídeos porque estão se inscrevendo no meu canal. E eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada a todo mundo. E que acredite que o mal existe no mundo porque o ser humano deixa, viu?
porque as pessoas deixam. Então não deixam, não. Cuide da sua alma, sabe assim? Use ela, né? Todo dia. Trabalhe honestamente, respeite seus chefes, seus patrões, né? Respeite pai e mãe. Eduque seus filhos para que realmente eles vivam no mundo do bem. Porque é muito triste ver uma vida destruída por conta do mal que tem no mundo. Por hoje só, muito obrigado.